Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a soma dos ângulos internos de polígonos em geral. E para falar isso, a gente precisa saber como funciona a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é o menor polígono que existe, né, com menor quantidade de lados, que é o polígono de três lados. Né? A gente vai usar isso para conseguir derivar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. E a gente faz isso da seguinte forma, né? Eu vou desenhar um polígono qualquer, eu nem vou me prender à quantidade de lados, vou fazer meio aleatório aqui. Isso aqui virou um 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono, por exemplo. Nesse hexágono, eu tenho 6 vértices, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu me pergunto, poxa, como é que eu vou descobrir qual é a soma dos ângulos internos desse hexágono, né? Eu posso precisar dessa informação, por exemplo, sei lá, eu sei o valor de alguns desses ângulos por algum motivo, mas eu não sei desse último. Como é que eu descubro o último ângulo? Eu preciso saber qual é o valor da soma dos ângulos internos. Para fazer isso, bom, eu precisaria, né, se eu fosse seguir a mesma estratégia que a gente usou para derivar o ângulo interno do triângulo, precisaria colocar várias retas paralelas e fazendo várias contas, usando paralelismo, usando ângulos opostos pelo vértice, mas isso daria muito trabalho. Então a gente pode fazer isso aqui de um jeito um pouco mais simples. Vejam como eu faço. Eu vou escolher um vértice privilegiado que eu estou pintando de roxinho aqui. Não é privilegiado, ele só é o vértice que eu escolhi, podia ser qualquer outro. E a partir desse vértice eu vou traçar todas as diagonais possíveis, então todas as diagonais que saem desse vértice. As diagonais são segmentos de reta que ligam um vértice aos outros, menos os vértices vizinhos. Então, nesse hexágono a gente tem, por exemplo, um, dois, três diagonais. Por que não posso ligar nos vizinhos, né? Porque senão a diagonal fica igual ao lado e isso não pode acontecer. O que acontece quando eu traço todas as diagonais possíveis nesse tipo de polígono? Perceba que eu dividi a minha figura, né, o meu hexágono, em um, dois, três, quatro triângulos. Então, poxa, se eu sei que a soma dos ângulos em um triângulo é 180 graus, para descobrir a soma dos ângulos no polígono completo, no hexágono, basta que eu faça 180 graus, que é a soma dos ângulos de cada um dos triângulos, vezes a quantidade de triângulos. Então, a soma dos ângulos internos nesse hexágono, então, hexágono, vou escrever x assim, é 180 graus vezes 4 triângulos. E, portanto, nós estamos falando de 400 mais 320, 720 graus. É a soma dos ângulos internos de um hexágono, certo? Mas, poxa, você pode estar se perguntando, como que eu vou fazer esse tipo de coisa, né? Dividir em vários triângulos se eu tiver um polígono gigante? Suponha que a gente tenha, por exemplo, um icoságono, que tem 20 lados, né? Pô, ficar dividindo em um monte de triângulo é muito complicado, leva muito tempo. Então a gente não tem esse tempo a perder. Para isso, a gente consegue escrever uma formulinha geral que nos diz qual é o valor da soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Como a gente faz isso? Simples, a gente tem que pensar para um polígono de n lados, quantos triângulos tem dentro dele? Basicamente, esse é o pensamento que nós temos que ter, né? Então, eu vou até escrever isso. Para um polígono de n lados. Opa, lados. N lados. Quantos triângulos há? Quantos triângulos há? Bom, essa pergunta pode parecer difícil de responder, mas ela não é. Perceba o seguinte: nesse caso aqui, para um vértice, eu consegui desenhar quantas diagonais? Veja, eu tenho uma diagonal, duas diagonais, três diagonais. Isso para um vértice.
Mas eu sei exatamente quantas diagonais eu consigo colocar em cada vértice para qualquer polígono, porque a quantidade de diagonais que saem de um vértice é igual à quantidade de vértices total menos esses três aqui, que são os vizinhos e o próprio ponto. Então, por exemplo, em um triângulo, quantas diagonais eu tenho? O número de lados, que é igual ao número de vértices, menos 3. Nenhuma diagonal. Isso faz sentido, né? Porque, poxa, se eu desenhar um triangulinho aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu tentar ligar um vértice em outro, eu vou sempre estar em um dos lados. Então o triângulo não tem diagonais. Se eu desenho um quadrado, quantas diagonais saem de cada um dos vértices? O vizinho não pode, vizinho não pode, uma diagonal, que é a quantidade de lados, ou a quantidade de vértices, 4 menos 3. Então, a quantidade de diagonais por vértice, é igual ao número de vértices, que é igual ao número de lados, menos 3. Certo? E sabendo a quantidade de diagonais por vértice, eu sei a quantidade de triângulos. Eu vou ter sempre um triângulo a mais do que a quantidade de diagonais que eu faço. Então, por exemplo, aqui nesse hexágono, eu desenhei 3 diagonais. Portanto, 4 triângulos. Aqui no quadrado, eu desenhei uma diagonal, 2 triângulos. Aqui no triângulo, eu desenhei 0 diagonais, um triângulo. Certo? Então, isso significa que a quantidade de triângulos por polígono é igual a n menos 3 mais 1, que é igual a n menos 2. E, portanto, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é igual a n menos 2 vezes 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Certo? Então, essa aqui é a formulinha que as pessoas normalmente decoram, né? Mas o motivo para ela ser essa formulinha é esse que eu acabei de descrever para vocês. Belezinha? Maravilha! Então, eu espero que a aula tenha sido clara o suficiente. Eu vejo vocês em breve. Até mais.